Muito bom dia, meus queridos e queridas irmãs, amigas, amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram, todos aqueles que compartilham da sua presença em meus vídeos. Quero começar hoje, nesta terça-feira, pedindo perdão a vocês, porque eu usei uma expressão no último vídeo, querido, que o Espírito Santo me puxou as orelhas, me repreendeu, porque eu dizia, faça o bem, aquilo que Tiago escreve em sua epístola, todo aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. Então eu dizia, faça o bem a mim, se inscreva no meu canal. Se você quiser assistir o vídeo, você assiste. E assistindo o vídeo, você é abençoado com a palavra de Deus, com o ensinamento da verdade de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus. E eu dizia, de uma certa maneira, que o Espírito Santo me repreendeu. É como se eu tivesse batido na rocha, como Moisés fez. Eu me senti pequeno, porque eu disse, muitas pessoas vão pensar que eu sou orgulhoso. Se você quiser assistir, assiste, se não quiser, não assiste. Não, não é isso. Me perdoe a expressão, querido. Então o Espírito Santo me repreendeu. Você deve assistir os vídeos. É a palavra de Deus. Deus me constituiu atalaia, me escolheu, me tirou do meio da sociedade, me isolou. Fez aquilo que ele fez com José, que chegou a ser preso, a ser vendido, colocado numa cisterna. Aquilo que Jeremias também sofreu, foi colocado num poço de lama durante anos, comendo apenas pão e água, porque alguém sentiu compaixão e deu. Jeremias ficou muitos anos preso, não desceu a Babilônia. Foi o caso de Daniel também, que foi preso, foi colocado na cova dos leões. E o caso de Elias, que foi alimentado pelos corvos lá no deserto e se escondeu numa caverna, se retirou. Então foi um profeta impopular para os crentes da época, né? Ele profetizou no reino de Acabe, né? Reino do Norte. E todos nós que somos escolhidos para um propósito de Deus, somos isolados da sociedade, perdemos o contato, ficamos sentindo a falta da presença de irmãos. Então, ficamos fechados, né? E alimentados com pão e água, porque quando Elias disse, Senhor, Jezabel matou todos os teus profetas, só eu sobrei, e Deus disse, não, Elias, ainda restam 7.000 que eu alimento, escondido em cisternas. Então Deus tem pessoas como eu, isoladas, para um propósito definido, porque o propósito deste isolamento, deste confinamento, é nos ensinar a sermos fiéis, a nos sujeitarmos somente à vontade de Deus e não à vontade do homem. O propósito é nos purificar, nos santificar e nos isolarmos do mundo, dos seus ardis, dos seus vícios. E eu dizia que iria falar sobre esta luta interna que existe dentro de nós, dentro do crente, e que muitos ignoram, né? Muitos ignoram. E Paulo vai nos trazer isso em Romanos capítulo 7, a luta interna do crente.
existe uma outra luta, essa será, ou é uma luta externa nas regiões celestes, descrita lá em Gálatas. Paulo fala desta luta espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue, né? As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Cristo, né? Nas regiões celestes. E eu meditava um pouco sobre a Trindade de Deus. Tertuliano, no ano 220, foi o primeiro a trazer essa teoria. Depois houve a contribuição de João Calvino, né? Mas sempre foi uma teoria, ela nunca foi definitivamente decidida, né? Porque criou-se essa questão das três pessoas. Karl Barth, eu não li muitas coisas, poucas coisas li sobre Karl Barth, mas ele não concorda, como também Berkov não concorda com três pessoas, porque pessoa é uma coisa, natureza é outra coisa. Então nós devemos discernir o que é natureza e o que é pessoa. Então Jesus Cristo possui em si as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Nós compartilhamos a mesma natureza humana. Eu sou um ser humano e você que está aí do outro lado da telinha, você é um ser humano. Nós compartilhamos a mesma natureza, mas nós somos pessoas diferentes. Cada um de nós tem um espírito criado por Deus, como diz Zacarias capítulo 1. É Deus quem cria o espírito do homem dentro dele. Portanto, eu sou uma única pessoa, um único indivíduo. Não existe dois Edinaldo, né? Pode existir nomes, há vários Edinaldo aí nomes, mas Edinaldo Alves dos Santos, eu sou um único indivíduo que possui um único espírito e que não compartilho esse espírito com ninguém. Esse espírito é meu, foi Deus quem me deu. Foi Deus quem criou esse espírito dentro de mim. Assim Deus fez com você. Você é um espírito dentro de um corpo e você é único. Mas você compartilha, ou nós compartilhamos da mesma natureza humana. Nós somos humanos, então natureza é aquilo quem você é. Que ser é esse? Né? Pessoa corresponde a quem você é. A identidade única, né? Pessoa. Natureza é aquilo que somos. Então, Jesus Cristo é Deus homem. Ele é a única pessoa de Deus. Ele não é a segunda pessoa de Deus. Ele é o único Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Ele é uma única pessoa, ele não é três pessoas. O que é o Espírito? Então muita o Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Não, o Espírito é a presença de Deus em mim. Paulo diz, porque o Senhor é o Espírito é o Senhor. Jesus Cristo disse, eu tenho que ir, se eu não for, o Espírito não vem. Você entende? Então Jesus Cristo diz, a minha pessoa vai para o céu, a pessoa de Cristo está no céu, mas a sua natureza divina está aqui na terra. Nós podemos sentir, nós podemos ouvir, nós podemos falar com ele. Então, ele possui a natureza divina, que é onipresente, e possui a natureza humana única que está nos céus. Então, Jesus Cristo é único Deus. E possui em si as duas naturezas, humana e divina. Então, temos que compreender, temos que nos aprofundar nesse estudo.
nesta meditação. Então a natureza humana é aquilo que somos, conjunto de características, né? Faculdades mentais, propriedades do nosso corpo, né? Da nossa vida, intelecto, vontade, sentimento. Então, todos nós compartilhamos desta natureza. Somos seres sentimentais, né? Sentimos raiva, sentimos ira. Falo de irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então Pedro diz lá na sua carta, basta o tempo que vocês viveram nos sentimentos de glutonaria, de bebedice, de luxúria. Vivam agora no sentimento espiritual, visando os céus, as coisas do céu. Então todos nós participamos da mesma natureza humana. Mas Pedro nos traz um segredo na sua primeira epístola, onde ele diz, não sabeis vós que aqueles que foram comprados, remidos, participarão da natureza divina de Cristo? Então veja, querido, que glória, que prestígio o crente no futuro participar da natureza divina de Cristo. Teremos a mesma natureza de Cristo, a natureza divina, seremos divino. Seremos humanos, mas seremos divino também, porque receberemos dele um novo corpo, um corpo celestial, um corpo incorruptível, imortal. Então João vai trazer na sua primeira carta, ele diz, agora eu sei que eu sou filho de Deus, mas eu não sei qual é o corpo que eu vou vir, mas eu sei que o verei face a face, serei semelhante a Jesus, serei como Jesus é, divino e humano, porque eu verei face a face, eu verei com meus próprios olhos, né? Então participaremos da natureza divina. No momento não, no momento nós somos humanos, como diz Paulo, vendido ao pecado, né? Mas no momento em que cremos e que recebemos a Jesus Cristo, começamos a participar desse processo de transformação, né? Então a nossa essência, a nossa capacidade de amar, né? A nossa semelhança com Deus, ela nos será devolvida. Então a pessoa humana é aquilo que nós somos, indivíduos humanos, né? Cada um de nós tem um DNA, possui uma identidade única, né? O meu espírito possui uma identidade única. Então, vamos compreender isso na cristologia. Mas eu quero partilhar o texto de Romanos 7, antes de falar um pouco do que Berkov fala da incognoscibilidade de Deus, do Deus incognoscível, do Deus incompreensível. Por isso muitos até hoje lutam contra essa questão da trindade, 3 pessoas, a coexistência do Filho com o Pai, o Filho distinto do Pai, e isso não existe, é falta de conhecimento bíblico, é incoerência bíblica. Então Cristo é igual ao Pai, porque Ele é Deus que se encarnou, é Deus que se fez homem. Ele não é homem que se fez Deus. Eu sempre digo, Ele não é filho de Maria, Ele é filho de Deus. Certo, Ele nasceu de Maria, mas Ele não é filho de Maria. Ele não foi gerado por Maria, né? Maria não gerou Jesus. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, o embrião de Deus colocado em Maria, né? Então ela teve esse prestígio, esta graça de receber o Filho de Deus no seu ventre, né? Por isso ela é bem-aventurada, por isso Lucas vai trazer o cântico Magnificat de Maria, né? Onde ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque viu
na sua serva, na sua escrava, essa possibilidade de trazer o seu filho ao mundo. Então, Maria foi agraciada, foi favorecida. Então, Paulo, quando fala da luta pessoal do crente, da luta interna do crente, querido, e eu quero falar isto para você hoje, todo crente que foi remido, que foi comprado, que foi separado, que foi escolhido, que foi regenerado, ele continua nesta luta contra o pecado, porque é dia a dia. Então Paulo diz aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido debaixo do pecado, vendido ao pecado, porque aquilo que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então o Paulo diz, apesar de eu ter me convertido, o pecado ainda está em mim. Você entende isto? João vai dizer, se dissermos que não pecamos ou que não temos pecado, somos mentirosos. A verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar, né? É no dia a dia, é um processo. Então Paulo diz, de maneira que agora já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Carne aqui, querido, não é corpo, esse corpo, mas é sentimento, desejos, concupiscências, entendeu? Jesus Cristo disse, o que contamina o homem não é o que entra na boca, não é o que ele come, o que ele bebe, mas é o que ele fala. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Uma pessoa estava me assistindo e saiu. Volte, meu querido, volte, venha nos assistir. Vá lá no meu canal no YouTube, @Edinaldo Alves dos Santos 8751. Vou repetir. @Edinaldo com I Alves dos Santos. Edinaldo Alves dos Santos, tudo minúsculo, 8751. E lá você vai ter mais de 50 vídeos sobre a verdade de Deus para você assistir. Então assista, querido, assista um pedaço, assista 1 minuto, assista 2 minutos. Meus vídeos tem uns que são longos, 27, 37 minutos. Teve um que eu fui tomado pelo Espírito e falei durante 1 hora. Então ficou longo, mas não pude fazer nada, porque fui tomado pelo Espírito Santo. Então, meu querido, assista os vídeos, assista um vídeo e clique lá no sininho, se inscreva, você vai estar me ajudando. Eu vou poder obter 50 assinaturas para poder transmitir ao vivo no YouTube. Até agora tenho 30 assinaturas. Tem muita gente que assiste os meus vídeos, às vezes eu falo com alguém, irmão, você viu o meu vídeo? Vi, eu assisti, eu me inscrevi. Mas clique o sininho, comente, diga um amém, poste alguma coisa, diga se gostou, se não gostou. Não, irmão, não gostei da sua pregação. Pode dizer, seja sincero. Se você não gostar, diga, não gostei, não aprovei, pronto. Mas diga, comente, né? Vá lá e comente, porque aí eu vou saber quem foi que assistiu, quem não assistiu, quem é inscrito, quem não é inscrito, né? Meu irmão Erivan, que mora em Boa Viagem, ele sempre assiste e eu sempre vejo a figurinha dele lá. Amém, amém, graças a Deus. Então, as pessoas que assistem os meus vídeos, clique lá no sininho e diga alguma coisa, amém, graças a Deus. Ou então diga, irmão, não gostei. Você falar alguma coisa que eu não gostei, diga. Pode dizer a verdade que não gostou, né? Isso eu já estou acostumado a receber críticas de pastores, de presbíteros, né? De irmãos, etc. Então, continue. Então, querido, se engaja nesta luta interna do pecado contra o Espírito, ou da carne contra o Espírito. E carne aqui, como eu disse, não é
o meu corpo, o meu estômago, mas é sim os meus sentimentos, as concupiscências, os desejos de ter, de possuir, de fazer, né? Então a questão do orgulho, vaidade, inveja, avareza, tudo isso Paulo chama de carne, obras da carne, emulações, porfia, divisões, isso são obras da carne, isto é a carne. Então, quando Paulo fala aqui da luta da carne contra o espírito, ele não está falando do corpo, de jejuar, de não comer, mas ele está falando da questão sentimental, do ódio, da inveja, da arrogância, da prepotência, da altivez, que Deus condena toda altivez. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E lá em Mateus 5, Jesus vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então Paulo diz, porque eu sei que em mim não habita bem nenhum, né? E com efeito o querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo fazer. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, vê muita gente quer fazer o bem, e Tiago diz, todo aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. Então, tem irmão que sabe que tem que fazer o bem, mas ele não faz. Ah, mas eu também não faço mal. Eu não faço mal a ninguém, mas também não faz bem. Mas você não faz bem. Então, faça o bem, mesmo você não querendo fazer, faça o bem. Dê um delete aqui no que Paulo diz, o bem que quero fazer não faço, mas o mal faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo diz, se eu não faço o bem que eu quero, o bem que o Espírito me diz para fazer, então eu peco, eu estou pecando. Então ajo esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque sendo homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí Paulo vai falar da vida no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Então esta é a luta interna que nós crentes temos que empreender todos os dias. Paulo disse, desenvolvei a vossa salvação. Jesus Cristo disse, olha, todo ramo que está em mim tem que dar fruto. Se ele não der fruto, eu arranco, eu queimo, jogo fora. Mas o ramo que der fruto, eu limpo, eu podo, eu limpo para que dê mais fruto. Então, querido, nós temos que frutificar, porque se não produzirmos, o Senhor vai nos cortar. Nós somos a oliveira brava enxertada na oliveira verdadeira. Então, para fazer tudo isso é preciso conhecer a Deus. Jesus Cristo, quando discorria com os discípulos sobre a sua identidade divina, né, do Deus encarnado, ele disse, se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem tem o Pai, tem o Filho. Não creis nas minhas palavras? Pois creiam nas minhas obras. Pois as obras que faço, não as faço de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem as faz. Então Jesus Cristo não está se anulando. Embora o apóstolo diga, ele se esvaziou do ser Deus, do ser igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou como servo, como homem,
para que pudesse morrer. E Hebreus vai dizer, assim como nós participamos da carne e do sangue, Cristo também participou da carne e do sangue para que pudesse morrer. E com a morte destruir a morte e aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Cristo destruiu a morte. Então, Los Berkov, quando vai falar da cognoscibilidade de Deus, o Deus incompreensível, né? O Deus cognoscível, ele diz, a igreja confessa, por um lado, que Deus é incompreensível, mas também, por outro lado, confessa que ele pode ser conhecido. E conhecê-lo é um requisito absoluto para a salvação. Hebreus diz, todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia nele, necessário que creia na existência dele, né? E muitos dizem, não, eu não creio. Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo é um profeta. Jesus Cristo era Jeremias, Jesus Cristo, é aquilo que Jesus... Quem dizeis os homens que eu sou? Uns diz que tu é Elias, outros diz que tu é Jeremias, outros diz que tu é um profeta muito bom. E Jesus vira para Pedro e diz, e tu, Pedro, que dizes que eu sou? Tu és o filho do Deus vivo, tu és o Deus vivo, tu és o filho de Deus vivo, tu foi gerado. E Jesus, bem-aventurado tu és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus, foi o próprio Deus que te revelou. E Deus se revela em nós, através da sua palavra. Então, ele diz aqui, veja bem, Zofá, o amigo de Jó, vai discorrer lá no livro de Jó, capítulo 1, porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso. Então, Jó duvida. Você vai penetrar, vai desvendar o mistério de Deus? Então, percebe que não tem resposta para a indagação de Isaías quando pergunta, com quem compararei Deus? Com quem eu vou comparar a Deus? Deus é igual a quem? Deus é único. Deus é uma única pessoa. Por isso, Jesus Cristo e Deus são a mesma pessoa. Jesus Cristo não é a segunda pessoa de Deus. Ele é Deus homem, é Deus encarnado. Ele é Deus em carne e osso, querido. Por isso eu digo que Jesus Cristo não é filho de Maria. Ele é filho de Deus vivo. Ele é Espírito vivificante, diz o apóstolo Paulo. Maria apenas foi agraciada, foi prestigiada em trazer o Filho de Deus ao mundo, né? Porque ele tinha que nascer de mulher. Nasceu de mulher, mas não é filho de mulher. Ele é filho do Espírito de Deus. Ele é filho de Deus, gerado das entranhas de Deus. É Deus unigênito. Entende? Então o catolicismo não aceita. E o próprio Padre Zezinho, quando canta a sua canção, O Jovem Galileu, ele vai confessar, o homem ainda tem medo de Jesus. Interessante, não? Quer dizer, o catolicismo quer ser a igreja principal, mas tem medo de Jesus. Se abraça com Maria, se abraça com São José, se abraça com muitos ídolos, mas tem medo de Jesus, tem medo de se render, de se sujeitar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus encarnado, que é Deus que se fez homem. Então, Berkov aqui vai dizer, as palavras de Isaías 40, Isaías capítulo 40, com quem eu vou comparar a Deus? Com quem eu vou comparar a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Deus? Contudo, ao mesmo tempo, ela também está atenta à afirmação de Jesus. A igreja está atenta. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna, querido? Não é uma vida longa, não é só uma vida longa, mas é conhecer a Deus como único Deus e a Jesus Cristo como mediador. A vida eterna, ter a vida eterna, é conhecer a Deus como único Deus, adorá-lo, e a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Esta é a vida eterna.
e que muitos frequentam a igreja, mas ficam buscando salvação na lei, na guarda do sábado, né? No uso do véu. Né? Eu tenho uma irmã lá em Brasília que faz parte da CCB, não sei porquê, mas essas pessoas acham que usar o véu santifica. É uma regra de homem. E quem vai para a igreja lá, da CCB, tem que usar, porque se você quer ser participante, por exemplo, do Lions Club ou da maçonaria, você tem que jogar o jogo deles. Então, alguns crentes se enveredaram lá para a maçonaria, porque querem riqueza, querem ser abastados. Então, defendem a maçonaria, né? E tem que jogar o jogo deles. Então, Jesus Cristo disse, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao mundo. Aquele que ama as coisas do mundo, ou ama o mundo e os seus vícios, se torna inimigo de Deus. Então, o pastor, o crente que quer ser amigo de político, que quer se envolver com político, né? Como muitos pastores se envolvem aí, se tornam inimigos de Deus. São castigados por Deus, querido. Deus vai pedir conta disso, Deus vai pedir a prestação de contas, né? Muitos naquele dia de Jesus, muitos vão dizer, Senhor, eu era pastor, eu preguei, eu profetizei, eu curei pessoas no teu nome, eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, né? Vocês têm aparência de piedosos, como Paulo diz, pessoas que aparentam ser piedosos, mas negam a Jesus Cristo. Pessoas que são religiosamente boas, pagam o dízimo, como dizia aquele fariseu, eu pago o dízimo, eu pago isso, eu pago aquilo, mas deixam de praticar a bondade. Então, aqui Berkov vai dizer, no século IV, Eunômio, um ariano, argumentou com base na simplicidade ontológica de Deus que não há nada em Deus que não seja perfeitamente cognoscível e compreensível para o intelecto humano, mas a sua opinião foi rejeitada, né? Lutero fala repetidamente de Deus como Deus abscônditus, ou Deus oculto, em distinção dele como Deus revelatus, Deus revelado. Em algumas passagens ele até fala de Deus revelado como ainda um Deus oculto, em vista do fato de que mesmo através da sua revelação especial, não podemos conhecê-lo plenamente. Para Calvino, Deus, nas profundezas do seu ser, é insondável, sua essência, diz ele, é incompreensível. Desse modo, sua divindade escapa totalmente ao sentido humano. Os reformadores não negam que o homem possa aprender alguma coisa da natureza de Deus por meio da sua obra criadora, mas sustentam que ele só pode adquirir verdadeiro conhecimento de Deus por meio da revelação especial de Deus, que é Jesus Cristo, sob a influência iluminadora do Espírito Santo, sob a influência da teologia, da imanência, da tendência panteísta, inspirada por Hegel e Schleiermacher. Ocorreu uma mudança, a transcendência de Deus, segundo o novo conceito, enfraquecida, ignorada ou explicitamente negada, né? Mas a teologia reformada sustenta que Deus pode ser conhecido, mas que ao homem é impossível ter um completo e perfeito conhecimento de Deus. Ter esse conhecimento de Deus seria equivalente a compreendê-lo. Isto está completamente fora da questão. Finitum non posit corpore infinitum. Além disso, o homem não pode dar uma definição de Deus no sentido exato da palavra, mas apenas uma descrição parcial, uma definição lógica
é impossível, porque Deus não pode ser consubstanciado de uma forma sumária, debaixo de algum gênero mais alto. Né? Ao mesmo tempo, sustenta que o homem pode obter um conhecimento de Deus perfeitamente adequado. Né? A religião necessariamente pressupõe tal conhecimento. Esse conhecimento é a mais sagrada relação entre o homem e Deus. Né? Por isso que Jesus Cristo diz que conhecer Ele, conhecer Jesus é conhecer Deus. Então, ele fala um pouco da revelação geral e especial de Deus, na sua palavra, Salmo 19, né? Porque os atributos invisíveis e visíveis de Deus, assim o seu eterno poder também, a sua divindade são claramente conhecidos desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que ele criou. Paulo escrevendo aos Romanos, mas no Salmo 103, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou o Pai. Então, João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é Jesus Cristo, é quem revelou a nós. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de várias maneiras, hoje nos fala pelo seu Filho. E encerrando, querido, esta palavra, a questão do ser de Deus, né? Quem é Deus? O ser de Deus. Deus não é dentre várias espécies de deuses. Deus é único, né? Então tem tantas coisas que nós poderíamos falar, os nomes de Deus, né? As pessoas discutem muito a questão dos nomes de Deus, os atributos de Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus, através de Jesus Cristo, creia que Deus existe e que é galardoador de todos aqueles que o amam. Porque Deus busca verdadeiros adoradores, aqueles que amam em espírito e em verdade. Então seja um adorador, adore o único Deus e aprenda, querido, que a questão da trindade, o Deus trino e uno, não é três pessoas. Deus é uma única pessoa agindo de três maneiras, agindo de três modos. Deus é Espírito e o Espírito é Deus. E ele age na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é Deus encarnado. Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer, lá no capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, que somente Cristo possui a imortalidade, porque ele é Deus imortal. Somente ele habita na luz inacessível, onde homem nenhum foi e jamais irá. Homem nenhum jamais irá à presença cognoscível de Deus, somente Jesus Cristo. Então, quando alguém prega assim, nós podemos adentrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso representante legal, ele é o nosso mediador. Então, não sou eu que adentro na presença de Deus, mas é Cristo que me representa. Deus não me vê, Deus vê Jesus Cristo me representando. Eu me aposso do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo, e me aproximo de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, somente Cristo adentra na luz inacessível. Somente Cristo, como homem, adentrou, como diz Hebreus, no verdadeiro santíssimo lugar. Moisés e Arão adentrava no santíssimo lugar, que era figura humana. Ah, mas Cristo rasgou o véu na carne de Cristo. Sim, simbolicamente. Cristo é o nosso representante legal, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é um intercessor. Paulo vai dizer, o Espírito é quem intercede por mim quando eu não sei orar,
quando eu não consigo orar corretamente, então o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então não sou eu, é o Espírito de Deus. Então, as pessoas dizem, eu posso adentrar no trono de Deus. Senhor, nós adentramos no teu trono. É Jesus Cristo, querido. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, o nosso único representante. Ele entra na presença do Deus Pai e intercede por nós. Nós somos figuras humanas, ínfimas, indignas de receber graça. Mas pela graça fomos salvos, mediante a fé no sacrifício de Cristo. Então, lute, se engaja nesta luta interna do Espírito contra a carne. Amém?